Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos para a parte número 3 do livro de Urântia, da série de vídeos que estamos fazendo, analisando o livro de Urântia sob o aspecto espiritual. Mas antes de a gente começar a analisar essa parte, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando a todos vocês muita saúde, muita alegria, muita paz, harmonia em suas vidas, em suas famílias e principalmente muita esperança. Vamos ter esperança. Vamos continuar orando. A espiritualidade sempre nos exorta a que oremos. Então vamos orar, vamos pedir, vamos proceder como está lá na Bíblia, no texto sagrado: batei, abri-se-vos-á, pedi, recebereis. Então bora rezar, turma, pela paz no mundo. Vamos orar pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que haja uma libertação dessa grande quantidade de energia deletéria que lá ainda ficou. Vamos orar pelos nossos irmãos do Piauí, lá de Barreiras, para que eles tenham libertação dessa perseguição que está sendo feita por seres extraterrestres não elevados. E também, gente, pela anulação desse plano perverso das trevas que visa estabelecer o caos em todo o planeta através dos seres encarnados trevosos que os servem. Vamos orar, porque nós vamos ter sucesso nisso tudo. Mas muito bem, hoje vamos ao assunto agora. Vamos então dar continuidade à série de vídeos sobre o livro de Urântia, aonde nesse vídeo de hoje nós vamos terminar as partes 1 e 2 do livro. Vocês lembram lá no primeiro vídeo que eu falei para vocês da formatação do livro? Esse livro de Urântia, ele é composto por 4 partes. Então esse vídeo de hoje vai encerrar a primeira e segunda partes desse livro de Urântia, que fala sobre os universos centrais e os universos locais, né? E vamos então começar falando aqui sobre as 6 eras planetárias de Urântia. Urântia, vocês já sabem que é o nome dado a nossa querida Terra, nosso planetinha azul, lindo, maravilhoso, que nós aqui chamamos de Terra. E o livro chama de Urântia. Então, o livro de Urântia, ele cita 6 eras planetárias para Urântia, o nosso planeta, tá? Porque essa parte, hoje, o que eu vou falar, versa mais sobre o planeta Terra. É a versão do livro sobre como o planeta foi criado, como que as coisas são e tal. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre isso. E, como eu acabei de dizer, são citadas 6 eras planetárias para Urântia. E então eu perguntei se essas eras, elas seriam verídicas e se elas poderiam ser correlacionadas
com a evolução planetária citada por Allan Kardec nas suas 5 obras, né, que ele produziu, onde ele conseguiu codificar a doutrina espírita, né? E essas 6 eras que são citadas no livro de Urântia, pessoal, que eras são essas? Eu vou até dar uma lida aqui, porque o negócio é complicado, gente. É uma nomenclatura bem diferente. Eles falam assim: as eras planetárias, eles chamam, quer ver? O que eles chamam de eras planetárias, eu até me confundo, porque eles dizem assim: príncipe planetário, uma era; raças evolutivas coloridas, outra era; Adão e Eva, outra era; desenvolvimento civilizatório pós-adâmico, outra era; filho magisterial, filho mestre mais era de luz e vida, que seria a 6ª e última era. Eu acho essas nomenclaturas, gente, muito estranhas, mas é assim que está no livro, assim que nós vamos fazer a análise. E o que eu fiz? Eu peguei essas eras e eu tentei fazer uma correlação com fatos e com situações descritas no livro dos Espíritos, dentro da codificação da doutrina espírita, tá? E para minha felicidade, o capitão me disse que a correlação que eu havia feito estava de acordo e que eu tinha feito um bom trabalho. Porque assim, eles explicam as coisas para nós, mas eles querem que a gente pense. A espiritualidade sempre está incentivando a gente, motivando a gente a que nós façamos as reflexões, sabe? A gente não tem que ficar assim, seguindo tudo cegamente que fala. A gente tem que usar o nosso livre-arbítrio, a gente tem que usar o nosso poder de decisão, de livre pensamento, gente. É uma coisa deliciosa você ter o seu livre pensar, você ter liberdade para você pensar sobre as coisas, né? É um prazer muito grande que os trevosos tentam, insistem em sequestrar essa liberdade de pensamento de todos nós. A rede deletéria, gente, que eles implementaram no passado, o intuito dela é justamente, sempre foi de sequestrar a nossa capacidade do livre pensamento, tá? E é isso, por isso que essa rede foi desmontada, que quando Jesus viu lá, falou: não, vocês não vão fazer isso com as minhas ovelhinhas não, já vamos desmontar, esse negócio é agora, é para já, e foi desmontada. Só que ainda restou uma quantidade de energia muito grande que precisa ir sendo transmutada dentro do ritmo planetário, porque se transmutar tudo de uma vez, poderiam haver somatizações planetárias na forma de terremotos e, enfim, cataclismos, né? Então a coisa vem sendo feita dentro da capacidade máxima que o planeta consegue transmutar. E a gente orando, a gente consegue turbinar isso, tá? Então, gente, vamos então, daqui a pouquinho, no próximo bloquinho aqui, fazer essa correlação entre o que diz o livro de Urântia e o que diz o nosso estimado e honrado Allan Kardec. Então, vamos lá, gente. Como eu já falei em outros vídeos, a nomenclatura que o livro de Urântia utiliza, ela é muito confusa. E ora ela se refere a personagens, em outros momentos eles utilizam a mesma nomenclatura para falar de uma era, e isso eu acho que traz muita confusão. Ele não é um livro claro e é propositalmente feito dessa forma, porque quem fez esse livro desejava que esse livro se tornasse a nova Bíblia.
tá? Só que tem uns pezinhos de barro aí no meio que a gente já está desvendando e vamos continuar a desvendar. Existem coisas verdadeiras? Existem, mas também tem muita coisa que não procede, que vai contra as leis primordiais do Senhor. Então é isso que a espiritualidade está enfatizando junto a todos nós. Mas vamos lá. No livro de Urântia, então, a primeira era seria do príncipe planetário, tal do Caligástia, né? Isso corresponde ao que, gente? Essa era que eles chamam de príncipe planetário corresponde à equipe crística inicial que tocou o planeta e que toca até hoje. Porque a coisa funciona assim, quando o planeta ele ainda está em formação, que ele ainda é uma bola de fogo, ele já tem um Cristo ali que cuida dele, já está lá. E o que o Cristo faz? Ele já chega e compõe uma equipe crística de seres altamente qualificados, elevados, evoluídos, para começarem a tocar aquele planeta, para prepará-lo primeiramente, fisicamente, para que no futuro possam vir os espíritos ali habitar e fazerem a sua jornada evolutiva. Que lembre-se, gente, Deus não para de criar. Deus não para de criar. Ele vai criando mônadas e vai criando mundos e vai criando sistemas solares, né? E os espíritos vão evoluindo, aqueles, sei lá, nem sei a quantidade, é um negócio que a gente foge completamente a nossa mensuração, mas enfim, nós temos mônadas muito antigas que estão atingindo já graus crísticos, então são cristos, os cristos já vão sendo designados para assumir os planetas. É muito bonito isso, não para, simplesmente não para, tá? Então, voltando agora para o livro de Urântia, essa primeira era chamada de príncipe planetário, na verdade corresponde ao quê? A equipe crística, essa fase inicial de estabelecimento dessa equipe crística para cuidar do planeta segundo as orientações do Cristo, do nosso Cristo amado, que se encarnou aqui como Jesus de Nazaré, tá? A segunda era, que fala das raças evolutivas coloridas. Essas raças evolutivas coloridas, elas correspondem à fase, digamos, transitória do nosso planeta, antes de receber o projeto adâmico conduzido por nosso Cristo, tá? E aí o que acontece? Como ainda não tinham chegado os espíritos para habitar esse planeta, o Kardec, como que ele chama essa fase? Ele chama essa fase também de transição. Ele chama de planetas de transição. Está no Livro dos Espíritos, gente, tá? E esse não confundam com a transição planetária que nós estamos vivendo agora, tá? Que é outra transição. Um planeta de transição, segundo o Allan Kardec, é aquele planeta que ainda não recebeu o projeto do Cristo e que ele serve, digamos assim, como um planeta temporário para civilizações que precisam terminar a sua evolução moral e que por alguma razão ficaram sem o lar, sem o planeta deles original. Então eles pedem autorização a Deus, isso é concedido e eles vêm, se estabelecem no planeta, terminam de fazer a evolução deles e partiu para outros mundos mais elevados, melhores. E isso aconteceu aqui na Terra, sim. Isso, gente,
há milhões de anos atrás, tá? Coisa de 400, 600 milhões de anos atrás. E dessas civilizações não resta praticamente nada. Às vezes se acha um ou outro achado, que são os ditos achados impossíveis da arqueologia, que os arqueólogos não entendem lufas. Normalmente eles costumam encostar esses objetos, porque eles não têm uma explicação clara para eles, porque eles indicam, digamos, uma idade muito, muito, muito remota, e e eles não sabem explicar, sabe? Nós não temos explicação para isso, né? E encosta num canto lá, tá? Um dia eu vou fazendo um vídeo sobre isso, vamos ver, vou ver se eu consigo fazer, eu vou reunir material para fazer um vídeo a respeito disso. Aí nós temos a fase Adão e Eva, tá? O que é a fase Adão e Eva? Segundo Kardec, é o projeto adâmico, é o projeto de evolução dos seres conduzido por nosso Cristo amado, Jesus de Nazaré, né? A outra fase seria o desenvolvimento civilizatório pós-adâmico, tá? O que é isso? Esse, gente, é o mundo, a era de expiação e provas aqui do planeta, que tá para terminar. Nós estamos no finzinho, estamos na reta final. Já dá para ver ali o portal do mundo de regeneração acesinho lá na frente, com a faixinha assim de boas-vindas e tal, mas nós ainda estamos no mundo de regeneração, no finzinho. Então, a era de expiações e provas corresponde no livro de Urântia a essa era de desenvolvimento civilizatório pós-adâmico, ou seja, depois que se estabeleceu a raça adâmica, começou-se então a entrar nessa fase aí de expiação e provas, né? Ainda pegou um pedacinho de era primitiva para depois, quando chegaram os exilados de Capela e outros orbes, aí a gente realmente configurou a entrada no mundo, na era de expiação e provas. Aí temos a próxima, que trata a era do Filho Magisterial. O que significa isso? A era do Filho Magisterial corresponde à era de regeneração, a qual nós estamos prestes a entrar, tá? E por último temos a era do Filho Mestre mais a era de luz e vida. Porque assim, gente, é confuso, as nomenclaturas, a forma com que o livro de Urântia coloca as coisas não é clara, não é clara. Então você tem que ir entendendo, pescando daqui, pescando dali, para você conseguir montar e conseguir compreender o que é que eles estão falando. Então, essa era aqui, que é a última, corresponde ao quê? Corresponde às eras de mundo feliz e mundo celestial ou paradisíaco, tá? Então, o que o livro de Urântia trata como uma era só, o Kardec subdivide em duas: mundo feliz e mundo celestial ou paradisíaco, né? Então, é aquilo que eu falei, mais uma vez nós observamos que a nomenclatura utilizada no livro de Urântia é muito diferente e nos induz a pensarmos em outras coisas, fazer confusão com os conceitos que nós já temos aqui, né? Então, eu espero que tenha ficado minimamente claro isso para vocês, tá? E vamos agora entrar num outro assunto interessante, citado pelo livro, que é a rebelião de Lúcifer. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho. E se você não for inscrito, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. Então, pessoal, a rebelião de Lúcifer, no livro de Urântia, ela não é relacionada à Guerra de Órion. Olha que interessante, eles nem falam, eles nem tocam na Guerra de Órion, tá? Para eles, a Guerra de Órion
é uma coisa que nunca existiu, tá? O livro então diz que essa rebelião, ela foi administrativa, filosófica, espiritual e ideológica. Segundo o livro de Urântia, Lúcifer teria feito um manifesto com 3 declarações. Que declarações são essas? Primeira, negação do Pai Universal. Segunda, contestação ao Cristo Miguel, que é Jesus. Vocês já sabem que eu já contei isso para vocês. Terceira, exaltação da liberdade individual com plena autoridade, sem regras. Negócio sério, né? Ou seja, aquela liberdade que você vai passando por cima dos outros que nem um trator e tá tudo bem, né? Sendo que a liberdade que Deus nos concede é diferente, ela tem parâmetros. Ela diz o quê? Que a nossa liberdade termina aonde inicia a liberdade do outro, do próximo, né? Então, Lúcifer teria feito esse manifesto e muitos espíritos teriam aderido a isso, e aí foi aquela confusão danada que todo mundo sabe, né? E eu então, claro que eu perguntei ao capitão, nosso capitão querido, que é o meu mentor aí da equipe do Segundo Império, que me acompanha desde sempre, eu tenho uma baita confiança nele, me ajuda pra caramba. E eu perguntei então a ele sobre essa questão. E ele respondeu o seguinte, ele falou: vocês já sabem que Lúcifer participou da Guerra de Órion. Ou seja, a espiritualidade confirma a existência da Guerra de Órion, tá? E voltando agora para o que o capitão falou, né? Lúcifer conduziu uma grande rebelião, sendo o seu porta-voz. E ele utilizou o mote da experiência de aceleração das mônadas que estava sendo implantada na raça adâmica, tá? Afirmando que aquilo estava errado, que estava havendo uma preferência pela raça adâmica em detrimento das demais, que aquilo não estava certo, e eles usaram isso ele usou isso como uma motivação para tentar dominar o braço de Órion, porque tinha outros interesses também. Vocês sabem que tem a série de Órion. Quem é novo no canal e não conhece, tem uma playlist aqui no nosso canal chamada Guerra de Órion. Nós já fizemos uma série de vídeos sobre a Guerra de Órion. Então, quem quiser ficar por dentro, recomendo, por favor, assistam lá, porque eu aqui não vou ter condição de ficar repetindo para vocês. É muito conteúdo e agora o foco é o livro de Urântia, tá? Então, quem quiser, corre lá na playlist, assiste os vídeos. Não se esqueçam de dar o like, viu, gente? Por favor, tá? E se inscrever no canal também. Mas vamos lá. Vocês sabem também que nós aqui da Terra somos um experimento de aceleração na evolução das mônadas, que foi devidamente autorizado por Deus Pai, e que foi dado a supervisão de um dos Cristos mais experientes do universo, que é o nosso Cristo amado, que é nosso Jesus de Nazaré amado, que é o nosso diretor planetário. E aí, por que foi feito numa raça, gente? Porque é um experimento. Aí você vai fazer um experimento, você vai fazer em todas as raças do universo? Não, você pega uma raça ali e faz aquela raça. E como quem está conduzindo esse experimento é o nosso Cristo, e o nosso Cristo gosta de trabalhar com a raça adâmica, tá? Tanto é, gente, que lá em Sírios, Capela, a Terra, Quiron, vai ser tudo adâmico, porque o Cristo gosta de trabalhar com a raça adâmica. Não é que ele não gosta das outras raças, claro que ele gosta, ele é um Cristo, né? Mas ele já tem uma experiência de lidar
com as reações físico-químicas e tal, e ele gosta de trabalhar. E pela lei do livre-arbítrio, Deus diz, pode usar a raça que você quiser, desde que você faça o experimento aí, dê tudo certo, depois a gente vai espalhar para o universo todo. E então foi isso que aconteceu. O pessoal das trevas distorceu isso, dizendo que Deus era parcial, que Deus só queria saber de uma raça, e usaram aquilo como um mote para fazer essa grande rebelião. Teve, infelizmente, muitos seres de outras raças que embarcaram nessa aí, foi aquela confusão no braço de Órion, né? Por quê? Porque na verdade, os trevosos, eles queriam apenas o poder sem o correspondente trabalho evolutivo para conquistá-los, porque o experimento está sendo feito, mas ninguém vai obter o poder, por exemplo, que o Cristo tem, sem possuir a correspondente evolução moral e tecnológica que o nosso Cristo tem. E ele não chegou lá à toa, não, gente. Ele trabalhou muito, ele é muito antigo, ele se esforçou muito. Ele trabalhou, gente, por eras e eras e eras para chegar nesse estágio maravilhoso de evolução que ele tem hoje. Aí agora os trevosos acham que eu vou mexer aqui no DNA, não sei o quê, porque eu quero ficar poderoso que nem o Cristo, mas eu não quero me evoluir, eu não quero me esforçar para ser bom, eu só quero poder. E no fundo é isso que eles querem, né? Porque os trevosos são muito preguiçosos, né? Eles querem tudo do jeitinho mais fácil, eles querem pegar sempre um atalho para chegar por ali. Normalmente não são atalhos muito bons, mas é a forma em que as mentes trevosas elas operam, gente. E isso, do que eu tenho percebido, é universal. O trevoso aqui da Terra não é diferente do trevoso lá do outro planeta, em outra galáxia do universo. A forma de raciocínio, o modus operandi deles é absolutamente o mesmo. Por isso que a espiritualidade diz que eles não têm criatividade. Eles são assim completamente previsíveis nas ações e na forma de pensar, porque as trevas operam dessa forma. A luz é criativa, tá? As trevas não, elas sempre operam daquele mesmo jeitinho, né? Só que eles acham que não, né? Eles acham que são, enfim, porque trevoso é trevoso, né, gente? Tem jeito, né? Pois muito bem. Vamos voltar agora para o que o capitão estava nos contando, né? Sobre a rebelião de Lúcifer. Quando a notícia do experimento, esse de aceleração na evolução das mônadas, foi dada, eles começaram a deturpá-la, espalhando falsos boatos de que Deus era parcial e estaria privilegiando apenas uma raça. E com isso eles conseguiram arregimentar uma boa quantidade de seres não elevados, tentando criar um reino das trevas. O comando trevoso do qual Lúcifer fazia parte realmente lançou um manifesto com as 3 declarações. Então, gente, pelas informações dadas pelo nosso querido capitão, nós podemos verificar a argumentação utilizada pelas forças trevosas contestando o experimento de aceleração na evolução das mônadas, e bem como, gente, o capitão confirma a informação que está no livro de Urântia. Então, essa questão do manifesto de Lúcifer, que se encontra no livro de Urântia, essa está correta, corresponde à verdade. E o manifesto que ele fez exatamente foi abordando essas 3, elencando essas 3 perspectivas que eu acabei de falar com vocês, né? E vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos seguindo. No livro de Urântia,
segundo esse livro, Lúcifer atingiu muitos outros planetas mais além da Terra. Porém, ele não cita qualquer tipo de guerra ou conflito, no caso a Guerra de Órion. Ele trata a questão como se fosse algo administrativo apenas. Tá? E aí eu perguntei, qual a relação disso tudo com a Guerra de Órion? E o capitão respondeu, ele falou assim: vocês já sabem pela série da Guerra de Órion, que eu falei para vocês, está lá na playlist, que raças de reptilianos, dracos e greys não elevadas trabalharam nesse confronto e inúmeros sóis e planetas foram atingidos, inclusive, infelizmente, alguns destruídos, né? E então, gente, nós não sabemos porquê, mas no livro de Urântia, a Guerra de Órion, ela não é citada, e a rebelião de Lúcifer, ela é tratada como se fosse uma coisa mais administrativa, mas a espiritualidade nos diz que não, que houve sim confrontos, houve sofrimento, houve mortes, olha, destruição generalizada. O negócio foi punk, o negócio foi muito sério, né? E aí, eu aproveitei para sapecar uma última perguntinha para o nosso querido capitão. E eu perguntei o seguinte para ele, falei: capitão, o experimento de aceleração na evolução das mônadas, ele começou aqui conosco ou ele começou antes da Terra, né? Porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, quando aconteceu a Guerra de Órion, diz que o nosso planeta ainda era uma bola de fogo. Se ele ainda era uma bola de fogo, o projeto aqui não tinha começado. Então, como assim que já tinha dado toda essa confusão, tinha dado toda essa revolta e tal, né? E aí o capitão falou: ah, boa pergunta você fez, minha filha. E esclareceu, falou: o experimento de aceleração na evolução das mônadas começou antes da Terra. E o nosso planeta, ele seria, digamos assim, um estágio já mais final desse experimento. Digamos assim, para validá-lo, para validar esse experimento. Por isso, a Terra foi isolada do contato com outros seres extraterrestres. Por quê? O que um cientista faz quando ele está fazendo um experimento numa população? Ele isola aquela população ali para ver como que vai ser a reação, como que o experimento vai se operar dentro daquela população que está sendo utilizada como amostra dentro do experimento. Tá? Então vocês veem como é que explica muita coisa, é muito, muito interessante. Essa informação de isolamento da Terra eu já tinha passado para vocês, isso já consta, tá? Acho que tem na série de Jesus e Javé, revelações sobre Jesus e Javé, tá na série de Órion e agora, mais uma vez aqui, na série do livro de Urântia, né? E o capitão falou assim: o experimento continuará conosco, mas ele será já implantado em Quiron. Quiron é o próximo planeta ali para onde vão os exilados e tal. Lá nós vamos continuar com mais aperfeiçoamentos desse experimento de aceleração das mônadas. E aí o capitão já quis ir se despedindo, né? E ele falou: olha, a gente já vai indo, vamos ficando por aqui. E me recomendou, falou: vai estudando a parte 3 e a parte 4 do livro para que nós possamos continuar a nossa análise. E aí eu comentei com o capitão um sentimento que me dava, que toda vez, gente, que eu peguei no livro de Urântia para estudá-lo,
a energia que vem desse livro não é muito legal. Eu não sinto ela uma energia muito boa, né? E eu comentei isso com o capitão. Eu falei, será que é um problema meu? O que tá com eu? Tô com algum tipo de preconceito? Ou ele realmente é uma energia que não é lá muito boa? E aí ele confirmou, ele falou, minha filha, esse livro realmente não possui uma energia muito boa, porque a sociedade que o sustenta pretende a arrogância de possuir toda a verdade universal, né? Então falta ali uma humildade ali, e essa falta de humildade acaba impregnando a obra, infelizmente, né? E o capitão então esclareceu, falou, olha, a verdade é bem outra, é a verdade mais simples, que segue as leis primordiais do Senhor, que são a lei da evolução, da luz da lógica amorosa e a lei da liberdade. E aí sim, aí ele pegou e falou, olha, agora eu vou, não me retenhas mais, nós temos muita coisa que fazer, porque se ele der um pezinho, gente, ele der um pezinho, eu vou lá e pego. Pergunto mais um negócio, que eu adoro a companhia deles, e eu fico triste quando eles começam a anunciar que eles vão embora. Eu já fico triste, aí eu fico arrumando mais um assunto, mais um negócio para eles não irem embora. Ele já me conhece, então ele já fala, olha, não me retenhas mais, nós temos muita coisa que fazer, muito trabalho aí no astral, o astral tá pegando fogo, os trevosos continuam se entregando e nós temos que trabalhar muito, ajudar todas as equipes espirituais nesse trabalho enorme, nesse esforço conjunto para que a transição ocorra dentro da melhor maneira possível, né? E aí ele foi embora, eu também vou aproveitar, vou me despedir de vocês. Nós vamos prosseguir com a nossa série, porque o livro não acabou ainda. Nós vamos entrar no próximo vídeo, nós vamos entrar na parte 3 do livro, e essa parte 3 ela vai se desdobrar em 2 vídeos, em mais 2 vídeos, tá? Então, até breve, pessoal. Eu sou a Luísa Castanheira e espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!